Notícia urgente que chega agora do Supremo Tribunal Federal. Atenção, notícia urgente que chega agora do Supremo Tribunal Federal. O ex-ministro da Casa Civil, ex-ministro da Fazenda, Antônio Palocci, ex-petista, inclusive, entrou com um pedido no Supremo Tribunal Federal para que tivesse seus bens desbloqueados. Ele buscava, gente, a extensão de uma decisão que foi dada pelo Supremo para o ex-presidente Lula, que teve todas as condenações que recebeu em Curitiba anuladas pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Antônio Palocci dizia que, bem, ali, basicamente, ele era réu também em alguns casos ao lado de Lula. Palocci, gente, se tornou delator da Operação Lava Jato. É a delação dele, inclusive, que é vazada pela Lava Jato na campanha eleitoral. Na verdade, foi o ex-juiz Sérgio Moro quem levantou o sigilo da delação de Palocci dias antes do primeiro turno da eleição de 2018. O ministro Ricardo Lewandowski diz o seguinte: para o aproveitamento de decisões proferidas em relação a terceiros, no caso Lula, é preciso, primeiro, que tenha havido concurso de agentes e depois, ou seja, que as pessoas de fato tenham agido ali juntas, e depois que a eventual extensão da decisão que beneficia um dos réus não esteja ancorada em motivos de caráter exclusivamente pessoal. Neste caso, segue o ministro Ricardo Lewandowski, busca-se a extensão dos efeitos da decisão que a segunda turma do Supremo Tribunal Federal deu em relação a Luiz Inácio Lula da Silva. Pois bem, registro inicialmente que, apesar do peticionante, ou seja, Antônio Palocci, aparecer como réu na mesma ação, não constato a necessária identidade no que concerne às relações processuais acusatórias, mais precisamente nos feitos nos quais, alegadamente, teria havido o bloqueio de bens. No fim da decisão, o ministro diz o seguinte: nada impede, por óbvio, que Palocci renove sua pretensão perante as autoridades judiciárias competentes, utilizando-se, para tanto, de ações e recursos previstos na legislação em vigor. O ministro diz, então, que Palocci vai buscar na Justiça de Primeira Instância, para onde os casos foram baixados, o pedido de desbloqueio. E diz ali que não há afronta a um paradigma que foi invocado pela defesa do ex-ministro Antônio Palocci, dizendo, então, que a Suprema Corte tem cumprido exatamente o que diz o riscado.